Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunevingre, as parábolas. Passando agora a um novo estudo nas Sagradas Escrituras, mas num novo tema, falando sobre as parábolas, vamos tomar agora esta série, fazendo inicialmente uma introdução ao estudo das parábolas e depois, em oportunidades seguintes, falando de parábola a parábola. Algumas parábolas, na verdade, estão, vamos colocar assim como em Mateus capítulo 13, são pontos colocados curtos e várias parábolas, às vezes, falando o mesmo assunto. Aí teremos mais de uma parábola em cada estudo. Mas as parábolas mais completas, mais extensas ou complexas, nós estaremos estudando totalmente à parte. Iniciando as parábolas como uma introdução, lembremos que as parábolas tinham um lugar especial no ensinamento de Jesus. Jesus, no seu ensinamento, usava parábolas. Observemos também que Jesus falava por parábolas em cumprimento da profecia, que encontramos em Salmo 78, quando diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Se nós observarmos melhor as Sagradas Escrituras, tem um texto bíblico nos Evangelhos que diz que Jesus não lhes falava senão por parábolas. Então, muitas daquelas colocações de Jesus eram de uma forma expositiva, de uma forma figurada, dentro do objetivo que o Senhor tinha ao assim falar com eles. Consideremos ainda que Jesus ensinava, e quando isso fazia, trazia as várias verdades do reino do céu, o fazia ilustrando-as através de parábolas. E existem cerca de 51 parábolas no Novo Testamento. Algumas pessoas contam, e na contagem nós nunca encontramos os ensinadores estudiosos concordes no número de parábolas. Por que não? E disse, em geral, cerca de. Porque há assuntos colocados que uns chamam de parábolas e outros afirmam que não é parábola. Ou então eles ajuntam vários assuntos como uma parábola só. E a contagem de cada um, por ter um critério individual, tem também como resultado, entendamos isso, números de parábolas diferentes. Queremos considerar também que as parábolas que nós estamos considerando ou trazendo em estudo primeiramente, são as parábolas do Novo Testamento, as parábolas faladas por Cristo Jesus. Mas nós temos parábolas também no chamado Antigo Testamento. Uma série grande de parábolas encontramos em Números, palavras trazidas por Balaão. E ali em Números mesmo cita várias vezes que Balaão alçou a sua parábola e disse, e segue-se as palavras de Balaão. Mas nós encontramos também parábolas em outros livros da Bíblia, em Abacuque e em particular em Ezequiel. São algumas parábolas que nós encontramos em Ezequiel. Pelo que Ezequiel, orando ao Senhor, conversando com o Senhor, ele se dizia que era um falador de parábolas, porque o povo assim já o estava apelidando, porque as suas mensagens eram de fato figuradas.
em representações e em expressões também que ele trazia para o povo de Israel já no cativeiro. Mas voltemos, nós queremos dizer que estaremos dando ênfase às parábolas do Novo Testamento, parábolas faladas por Cristo Jesus. Continuando na nossa introdução e trazendo definição, parábola vem do grego parábole, que significa comparação, ou seja, é um termo que refere-se à comparação de alguma coisa com outra coisa. E assim, parábola é uma narrativa de acontecimento real ou imaginário, em que tanto as pessoas como as coisas e as ações correspondem a verdades de ordem espiritual e moral. Observe isto. Entretanto, precisamos ter um cuidado aqui, que nem todas as parábolas são acontecimento real. Não que aconteceram, mas são fatos da vida cotidiana que de fato é fácil imaginar que possa ter acontecido como ilustração. Saiu o semeador a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, ou entre as pedras, ou entre os espinhos, ou em terra boa. Isso é natural, é uma coisa comum, pode ser até real. Mas Jesus falando não estava se baseando num acontecimento real, mas simplesmente uma forma figurativa, como depois numa parábola que ele disse, de um pastor que, tendo 100 ovelhas, extraviando-se uma, deixou 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Uma coisa mais que natural, mas não quer dizer que houve um caso de alguém que tinha exatamente 100 ovelhas e uma só extraviou e ele guardou 99 no aprisco. Não é necessariamente fatos reais, mas fatos da vida cotidiana que poderiam estar existindo. E há parábolas que são totalmente imaginárias no seu teor, na sua história. Continuando, falando ainda das parábolas e definição, temos outra definição, como esta, que parábola é a ilustração de fatos da vida cotidiana, revelando verdades ou princípios aos que estão com o coração disposto a ouvir. E observe que, estudando mesmo o Antigo Testamento, Jesus era mestre, ou o próprio Deus falando aos profetas, era mestre em usar de figuras na sua exposição, ou figuras mesmo ilustrativas nas visões que dava aos profetas. Mas observe que em todas as visões eram necessariamente algo que tinha acontecido, algo imaginário que Deus colocava para o profeta, e daquela visão, aquela cena que Deus fazia o profeta ver, vinha então a mensagem, muitas vezes também de forma figurada. Mas aí está, fatos da vida cotidiana apresentando verdades ou princípios. Para quem já conhece a verdade contida na história de uma parábola, a parábola só serve para facilitar a memorização e depois a exposição deste mesmo ponto ou princípio que nós temos aprendido que o Senhor quis que nós guardássemos. Observemos que há outros termos relacionados à linguagem figurada. Não vamos fazer um estudo da linguagem figurada, só lembrar alguns termos mais comuns que existem entre nós, como a palavra enigma, a palavra mistério, a palavra fábula, que tem também citações na Bíblia. Na língua portuguesa, estas palavras, enigma, mistério, fábula e outras mais, são classificadas
e também definidas diferentemente. Mas observe que a Bíblia não está tratando de dar-nos para nós um ensino de linguística. E por isso muitas vezes cita palavras enigma, mistério e parábola como palavras comuns. Observe o Salmo 78, que nós citamos anteriormente, quando fala de enigma e coloca enigma junto com parábola, como se fossem palavras semelhantes. Dentro da poesia hebraica, fez uma menção numa oração da palavra enigma e na oração seguinte, para dar a rima de pensamento, colocou a palavra parábola. Porque nas Sagradas Escrituras se quer dizer simplesmente enigma ou parábola, como sendo algo representativo, uma linguagem figurada. Mas trazendo alguns detalhes mais, lembremos que a palavra enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. É isso. Temos um aspecto assim, segundo a definição da palavra enigma, no caso de Sansão, que de fato viu uma cena, um acontecimento normal do dia a dia, algo que da sua experiência particular, quando, após matar um leão, dias depois ele vai encontrar na carcaça óssea do leão um favo de mel. E ele então propõe um enigma, que não era nada mais palavras colocadas adequadamente e que estavam referindo-se ao fato de que de um leão morto, um animal forte, saiu depois a doçura do mel. Nada demais, mas colocando-se em ordem isso, estava ali proposto um enigma. E lembremos da rainha de Sabá, que veio também trazer a Salomão coisas difíceis, para que Salomão então também desse uma resposta. Seriam talvez enigmas, não talvez como o de Salomão, mas questões de Estado que a rainha de Sabá aproveitou e trouxe para assim colocar. Colocando ainda mais algum detalhe, a próxima palavra, mistério, aquilo que se mantém em segredo, em oculto, ou algo cujo conhecimento não é ou não foi ainda alcançado pela mente humana. Isso é mistério, algo que nós não conhecemos, nem percebemos, para nós é um mistério. E nas coisas de Deus há muitos mistérios, muita coisa que nós não temos conhecimento algum. Por exemplo, a respeito do corpo dos anjos, observando na Bíblia a descrição da visão de anjos, os profetas que descreveram deixaram a gente um pouco admirados, porque a descrição fala-se de um anjo, de um querubim, e nós não entendemos direito como isso possa ser. E as visões são diferenciadas em João, próprio João em Apocalipse, Ezequiel, Daniel, Isaías. Como explicar isso? Para nós fica em mistério mesmo. Continuando um pouco mais na linguagem figurada, falando de fábula, de uma forma mais ampla. Fábula é uma narração alegórica, geralmente tendo como personagens os animais. Fábula encerra uma lição moral. O termo pode referir-se apenas ao sentido de uma ficção, ou um conto inventado, ou uma lenda, como uma história saída do meio do povo. Nada verídico, algo falado, uma história que se guarda e se propaga de geração em geração no meio do povo. Lenda, fábula, é algo totalmente imaginário.
nós temos agora a entrada no assunto por que Jesus falava em parábolas. Vamos colocar isso como afirmação ou como interrogação. Jesus falava em parábolas. Continuemos e consideremos. Seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que lhes falas por parábolas? Este assunto se apresenta tanto em Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4. 3 evangelistas citaram o mesmo fato. A observação de que os discípulos tiveram que Jesus falava para as multidões em parábolas. As parábolas revelavam verdades ocultas do reino de Deus, porém não a todos. Ao coração honesto, estas histórias ilustrativas trariam mais luz, mas aos orgulhosos e rebeldes, elas não passariam de histórias apenas. Por isso a declaração de Jesus: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Palavra forte, clara de Jesus a respeito da pergunta feita: por que lhes falava por parábolas? Para que eles não tivessem acesso ao princípio, à verdade que ali estava na história contada por Jesus. Em vez de Jesus explicar com todas as palavras, com todos os termos, argumentando várias vezes, Jesus contava só a história. E quem não tinha o coração preparado, atento, ficava só com a história e sem entender ali uma base doutrinária de ensino que lhe salvaria as suas vidas. Ou então, considerando ainda, para explicar o uso de parábolas, Jesus cita Isaías capítulo 6, que fala da degradação espiritual dos israelitas, do orgulho e da teimosia de coração que impediram a eles entender as palavras de Deus. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. É esta palavra que encontramos em Isaías, citação de Jesus. Por que ele falava em parábolas? Porque ouviam de mau grado. Então, para eles, uma história simples, bem contada por Jesus. E para os que tinham fome e sede de justiça, fome e sede do reino de Deus, aí sim, algo mais estava na sequência. Ali, dentro daquela simples história. Continuando, porque Jesus falava em parábolas, as parábolas, penetrante espada de 2 gumes, revelava se o coração do ouvinte era orgulhoso ou humilde, teimoso ou contrito. É a palavra de Hebreus 4:12. O Senhor, enviando a sua palavra, ela mesma revelava se o coração do ouvinte, de fato, estava inclinado para as coisas de Deus ou não estava inclinado para as coisas de Deus. E assim mesmo é o significado que diz: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma afirmação de Jesus em Mateus capítulo 13. Também o verso 12, mais precisamente. Aquele que possuía humildade mental alcançava o entendimento rico e verdadeiro do reino do céu. Mas aquele que não tinha nada desse espírito ou do Espírito de Deus estava destinado a perder até o pouco entendimento que tinha.
Aí está a realidade. Pelo que entendamos Jesus falando, uns se comoviam, se derretiam, se convertiam a Ele no ouvido daquelas parábolas, aquelas histórias, e outros ficavam mais avesso ainda, endurecidos ao ensinamento e às palavras de Jesus, ou a Ele mesmo diretamente. Continuando, o significado das parábolas nem sempre foi evidente, mesmo para o coração humilde. Mas a mesma história que afastou o altivo rindo presunçosamente, trouxe de volta o humilde fazendo perguntas. Os discípulos de Jesus não entenderam a parábola ou várias parábolas, ou o que suas histórias em comum significavam, mas tinham aquela simplicidade de coração que os trouxe de volta pedindo explicação. Notemos, por exemplo, aquela passagem de João capítulo 6, quando Jesus falou: a minha carne verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando Jesus falou isso, muitos disseram: duro é esse discurso, porque ficaram em suas mentes só entendendo, imaginando comer a carne de Jesus, beber do seu sangue. E falar isso para israelita, para judeu, é abominação. Jesus estaria falando uma abominação, propondo algo abominável? Nunca. Era uma forma figurativa. Duro esse discurso. E muitos foram embora, não o seguiram mais. E Jesus, vendo que muitos foram embora com isso, aí sim, disse aos seus discípulos: e vocês, não querem ir embora também? Foi quando Pedro falou aquela palavra certa, precisa: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro entendeu alguma coisa? Não. Os outros apóstolos entenderam alguma coisa? Possivelmente não. E Pedro respondeu por todos. Aí Jesus deu a explicação: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não é nada de especial. A carne de Jesus não tinha nada de especial. Muitos ainda pensam que a carne de Jesus tinha muito de especial. Jesus mesmo disse: a carne e o sangue para nada aproveita, ou para nada serve. Que o importante não é o objeto, corpo de Jesus, sangue de Jesus, azeite, água. Não é isso, mas a mensagem contida nesse simbolismo que nos foi dado. Muito bem, e assim os discípulos permaneceram com Jesus, porque foram simples, humildes de coração, não entendendo. Entretanto, guardaram outras experiências, sinais que Jesus tinha feito, para pelo menos entenderem que Jesus é o Senhor, tinha palavras, tinha poder, era o Filho de Deus. Pronto. O restante, com o tempo, poderia vir. Continuando, observemos que estas palavras que estamos considerando estão em Mateus, repetimos, capítulo 13, Marcos 4, Lucas capítulo 8. Também temos essa escolha. Quando somos confrontados com alguma declaração desafiadora da Escritura, podemos tanto sair em confusão ou ficar ali pacientemente para aprender mais. Não deu para entender? E agora? Quantas vezes nós lemos as Escrituras e não entendemos várias partes dela? Vamos deixar de ler? Não, vamos continuar lendo e pacientemente esperando que algum dia outro texto, em outro livro, venha nos clarear aquilo que nós não estamos percebendo no momento.
Esta é a verdade que precisamos entender. Ou então, o próprio Jesus, em algum momento, abria a nossa mente para vermos, compreender aquilo que é falado. Nossa atitude revelará se nos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Ou seja, quando temos uma palavra, desistimos ou insistimos? Aguardamos ou lançamos fora? Por isso, observem que a nossa atitude vai falar sobre o indício da nossa salvação, o indício de que temos da parte de Deus, do seu Espírito, para esperar o entendimento que virá dele. Há alguns princípios importantes, princípios que precisam guiar-nos se quisermos descobrir os tesouros das parábolas. Agora nós estamos falando a verdade de alguns pontos da lógica, da sabedoria humana. Não vamos nunca descartar o fato, a necessidade real de Deus abrir para nós o selo da palavra. Mas algumas coisas simples, muitas vezes são aquelas nas quais mais tropeçamos e precisamos então entender também para no estudo não falharmos nisso. Consideremos, as parábolas de Jesus devem ser abordadas naturalmente, tomando cuidado para não desencaminhá-las de seu simples propósito. Já vi muita pregação, ouvi muita pregação, em que as pessoas buscam recursos para todo lado, na história do povo de Israel, na história do passado, no dito de escritor tal, de outro pensador, para poder encher mais o conteúdo da história da parábola, mas estão, na verdade, enchendo, vamos dizer assim, o pão com muito fermento, mais fermento do que trigo. E nós precisamos ter cuidado, não sermos desses, mas ficar atento. Jesus falou aquilo e é o suficiente. Porque depois passar a mesma mensagem e buscando outros autores, outros escritores, a história do passado, que eu digo que muitas vezes são falsas, porque ninguém tem acesso ao costume de 2, 3, 4 mil anos atrás. Vai dizer, era costume. Quem disse que era costume? Nós estamos querendo explicar com palavras nossas aquilo que é simples no propósito de Jesus. Mas ainda consideremos as parábolas. Elas são histórias ilustrativas, geralmente concebidas para ter 3 partes básicas, 3 pontos básicos. Tal qual em muitos aspectos nós precisamos ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, também as parábolas podem ser colocadas em 3 aspectos que queremos destacar. Observe a primeira parte, uma ocasião histórica ou um contexto que produziu a parábola. Houve alguma coisa que motivou Jesus contar uma parábola. Se nós não levarmos isso em conta, o contexto, a razão por que Jesus contou a história, nós estamos fora do sentido, do propósito, da estrada da verdade que Jesus está fazendo por ela caminharmos. Então, há uma ocasião, há um contexto que deu partida ao fato de Jesus contar a parábola. Também consideremos, segunda parte, a própria história ou a narrativa, o que Jesus contou, que é, vamos dizer assim, o miolo principal, onde está a história. Continuando, a lição principal
a ser extraída desta história. Naturalmente, muitas vezes, a lição principal, a verdade que Jesus quer fazer-nos conhecer, está não propriamente na história, mas vemos o indício dessa verdade já no contexto, ou aquilo que motivou Jesus contar a parábola. Então está ali como que ponto inicial, origem do assunto que Jesus está revelando. Com isso em mente, olhemos para certas regras a seguir na busca das mensagens individuais das parábolas. Estamos colocando mensagens individuais porque muitas vezes algum ensino ou alguma informação secundária da própria parábola, ou toda ela, toda a verdade, é para aplicação particular nossa. Não é só para ter conhecimento, é para aplicação na nossa necessidade espiritual. Muito bem, assim sendo, continuemos. Princípios importantes, regras a seguir. Uma primeira regra: estude a parábola em seu contexto para determinar por que foi contada. Todas as parábolas foram contadas a uma determinada audiência, numa ocasião específica. As circunstâncias nas quais uma parábola foi contada nos dão uma indicação mais certa quanto ao propósito de Jesus para a sua história. O contexto precisa sempre governar o texto. É o caso da parábola do rico e do Lázaro. Exemplo claríssimo. Muita gente está pensando que Jesus está contando como que é do outro lado deste mundo, como é após a morte. Mas o objetivo de Jesus não é revelar como é os detalhes, ou como são os detalhes no imediato pós-morte. Jesus estava somente falando que nós não podemos servir a dois senhores. Precisamos escolher a quem vamos servir. E dentro da nossa escolha, vamos ter depois a recompensa. Só isso que Jesus está falando. Ou seja, o que motivou aquela parábola foi justamente Jesus pregando à multidão sobre aqueles que eram ambiciosos, se deixavam levar pela cobiça, avarentos, em especial escribas e fariseus, que Jesus, após ensinar, estes se levantaram contra Jesus por causa dos seus ensinamentos, mostrando a falha humana da avareza. E aí Jesus repreende eles duramente, então conta a parábola. Observe e vê isso. Estude a parábola em seu contexto para determinar por que foi contada. É a primeira regra deste princípio, para compreendermos melhor as parábolas ou não nos desviarmos daquilo que a Escritura está revelando para nós. Ainda uma segunda regra que precisamos seguir: procure a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Muitas parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto. Lições secundárias podem ser, ou podem existir algumas vezes, legitimamente, extraídas de uma parábola. Mas, geralmente, Jesus é objetivo num certo assunto. Parábola das 10 virgens, por exemplo. Jesus estava querendo falar somente da necessidade de vigilância para a sua vinda, que poderia ser em qualquer momento, qualquer instante, qualquer hora. Jesus não estava querendo falar do costume da época, que se a noiva não tivesse com a lâmpada, não poderia encontrar o noivo, e outras coisas, histórias mirabolantes sobre isso. Não, o assunto é simples, direto. Jesus vem.
Em que momento? Ninguém sabe. Precisamos ficar atentos, preparados. É uma verdade. Tem uma verdade secundária aí? De fato tem. O esposo iria demorar. A vida de Jesus não era logo. Leva um tempo até Jesus vir. Mas nesse tempo, vamos guardar a unção. Guardar o contato com Deus. É uma verdade secundária. Existem verdades secundárias. Mas nada além de coisas simples e objetivas que Jesus trazia. E a tendência nossa, quando mais estudamos, é trazer uma biblioteca e analisar todas as possibilidades. Mas é tão simples, tão direto. Continuando, ainda nas regras a seguir, no estudo das parábolas, na leitura do que Jesus ensinava, não se perca nos pormenores da parábola. Os pormenores de uma parábola às vezes podem ter significado, mas na maioria das vezes eles não têm nenhum significado oculto. Uma boa regra é não dar nenhum significado figurativo a minúcias, a menos que o contexto o autorize. Então observe, e quantos estudiosos pregadores que pegam uma parábola e querem explicar detalhe por detalhe. Pronto, fica uma exposição de uma ideia sobre a parábola de Jesus, mas e a mensagem principal é colocada, é argumentada, é reafirmada, ou por ali se tem a colocação de uma aplicação prática para os dias atuais que estamos atravessando? Então, vamos ter cuidado. Pormenores, em geral, não são importantes assim. Cuidado. É tal qual hoje estudamos em Levítico os detalhes dos sacrifícios no passado, as ofertas ao Senhor. Quantos detalhes, uma riqueza que Jesus expõe, mas se a gente ficar atrás dos detalhes, perdemos a mensagem principal: sacrifício de expiação de pecado, basta. Qual a mensagem principal? O inocente toma a nossa culpa e paga por ela. O inocente é Cristo Jesus. E os detalhes, por que isso, por que aquilo? Pronto, já está dando importância à ficção, não levando em conta o essencial daquilo que Jesus estava colocando, ou que Deus colocou na figura das ofertas colocadas em Levítico. Ainda regras a seguir, a quarta regra: não tente estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. As parábolas de Jesus precisam sempre ser entendidas à luz dos ensinamentos claros da Escritura, nunca em contradição com ela. Parábola do rico de Lázaro outra vez. Por não se entender, por não se prender ao objetivo pelo que Jesus contou aquela parábola, já existem pontos doutrinários colocados baseando somente na parábola do rico e do Lázaro, não baseado na verdade que Jesus quis falar, mas na história. Como por exemplo, do outro lado a gente vai conhecer um ao outro, vamos ficar de um lado os perdidos olhando do outro lado os salvos e vice-versa. Não tem nada disso. Isso até é contrário às afirmações doutrinárias das Sagradas Escrituras, como Salomão disse, que após a morte não há sabedoria, não há indústria, não há memória alguma. Até a ira, ou o ódio, ou o amor já passaram. Então, não é correto fazer esta alusão doutrinária na parábola do rico e do Lázaro. Continuemos.
Agora, nas regras a seguir, uma quinta regra, finalmente é importante procurar uma aplicação pessoal de cada parábola. Depois de ter determinado a lição ou as lições corretas da parábola, a pergunta mais importante é: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Quais mudanças em minha vida e meus pensamentos esta parábola exige de mim? É a aplicação. Aí está a aplicação. O reino de Deus é semelhante ao homem que achou um tesouro escondido no campo. Vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele terreno, para ter posse daquele tesouro. Tão simples a mensagem. Agora para nós, aplicação prática, por exemplo, temos investido tudo que temos para ter o tesouro da salvação? Pergunta lançada. É o exemplo. A quinta regra, não ler por ler, para saber. Mas ali está a bússola que nos leva para o céu. Esse texto final nós temos tirado de um comentário que retiramos da internet e deixamos o endereço que é www.estudosdabiblia.n. Um comentário bem feito por este autor Paul. E a leitura do nome é difícil. Seria Imart. Paul Imart. Muito bem. Parábolas. Confirmações nos textos bíblicos. Nós colocamos agora algumas observações dentro do próprio texto bíblico como uma introdução. Deus pode ocultar os seus mistérios por se ouvir de mau grado. Estas palavras nós encontramos nas Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 13, verso 10 a 17, Isaías 29, 10 a 13. Convidamos a todos agora a acompanharmos nas Sagradas Escrituras estas citações que assim fazemos e nesta ordem também. Vamos mais expor os versos do que, na verdade, comentá-los, porque o comentário já foi dado anteriormente. É só a citação para conferirmos em texto daquilo que já temos dito. Mateus capítulo 13, verso 10 a 17, assim lemos. E acercando-se dele, de Jesus, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados que os olhos, ou bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvistes, e não o ouviram.
Nós temos até a citação de Pedro, dizendo que os profetas, anunciando as coisas que haveriam de vir, na promessa do Messias, eles mesmos ficavam ansiosos por entender mais, ou para saber esta época, ou ter participação nela. Mas, como o Senhor disse a Daniel, sela é para o fim do tempo. Em Isaías 29, Isaías capítulo 29, verso 10 a 13, lemos também o texto que diz: porque o Senhor, Jeová, derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como a palavra ou as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Aí está. Continuando mais um pouco, apresentando mais versos, Ezequiel capítulo 12, verso 2, e aproveitando que nós estamos em Isaías capítulo 6, inicialmente, versos 9 e 10. Dentro daquela passagem de Isaías 6, que fala da visão da glória do Senhor no templo, visão de Isaías, e que Isaías tem aquela palavra dita: eis-me aqui, envia-me a mim. O que Isaías ia levar para o povo não era uma boa palavra evangelística, não. Era censura, correção. Por que causa? Versos 9 e 10. Então disse ele, Deus, vai, falou a Isaías, para Isaías ir, e dizer a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Não dando atenção às coisas de Deus, o que Deus teria que fazer, faria. Eles veriam e não perceberiam. Por exemplo, pouco mais à frente, Jeremias anunciando claramente as coisas de Deus, os falsos profetas falando outras coisas diferentes, mas dia a dia tudo evidenciava ser conforme Jeremias estava afirmando. Mas eles não percebiam, ao ponto de Jeremias dizer ao rei: onde estão os profetas que diziam que Nabucodonosor não vinha até aqui? Onde estão eles? Porque diante de nós aí está o exército de Nabucodonosor cercando a cidade. Mas, contudo, mostrando a verdade da palavra falada através de Jeremias, vendo? Não percebiam. Em Ezequiel capítulo 12, nós temos também o Senhor falando a Ezequiel, conforme dissemos, Ezequiel que foi chamado um contador
de história, alguém que falava só em parábolas, a palavra clara foi esta, no verso 2: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por quê? É casa rebelde. Jeremias falando em Jerusalém, Ezequiel falando com o povo que já estava no cativeiro. Mesmo assim, pela dureza do coração, não lhes aproveitou nada. Continuando um pouco mais, em João capítulo 12, palavras fortes que Jesus deixou, Evangelho de João, no capítulo 12, que encontramos Jesus dizendo aos que o ouviam, verso 37, e o assunto é esse: e ainda que tivesse Jesus feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os seus olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Jesus citando outra vez Isaías. E lembremos também de Moisés, né? Que cobria o rosto com um véu. Com um véu. E Paulo pegou exatamente nisso para dizer que para muitos está sendo esta situação. Sobre o seu rosto ainda está um véu. Estão presos a Moisés, com o véu no rosto, e faltando tirar o véu para ver claramente. Mas, continua a palavra, Atos capítulo 28, é quando Paulo, já na prisão em Roma, tendo liberdade de receber a tantos quantos quisessem ir ter com ele, e tendo ensinado, disputado vários dias com os judeus em Roma, os judeus estavam ainda duvidosos ou repartidos, uns crendo, outros não. E por fim, Paulo cita esta palavra que lemos: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Palavras de Paulo. Quanta dureza naqueles judeus daquela época. E lembremos, Jesus falando, endureceram. Paulo, grande sabedoria,
Que profundidade de ciência nas coisas de Deus. Também endureciam. Agora pergunto, e nós, que não somos assim tão sábios às vezes, como Paulo, e queremos insistir, colocando palavra na mente e no ouvido de outras pessoas, mas se não tiver o Espírito de Deus, falamos, argumentamos, e tudo isso é vazio. Se Deus não falar no coração, ou se o coração não estiver aberto para ouvir, em vão falamos. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, outro texto. A partir do verso 43, é Jesus outra vez falando, de uma forma muito forte. Jesus dizia àqueles que o ouviam, a partir do verso 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Continua Jesus dizendo, mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Verso 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então fica firme que Deus de fato oculta, ou é impossível quem não tem o Espírito de Deus, sem a graça de Deus, entender os simples ensinamentos das parábolas. Mas ao contrário, Deus pode, na sua misericórdia, revelar e dar-nos entendimento. É o que nós vemos naturalmente nestas citações nos evangelhos. Como exemplo, colocamos inicialmente Marcos capítulo 4, versos 10 até 12, que assim encontramos registrado. E quando se achou só, Jesus, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. É a forma mais clara, talvez, que Jesus disse, mostrando, contrário a muitos ensinadores e pregadores, que Jesus falava em parábola para facilitar a compreensão e o entendimento. Não, é o contrário. Jesus falava parábolas para esconder. Mas à parte, com os que permaneciam, insistiam, aí Jesus voltava a contar a parábola, mas dando também a explicação, tirando o selo, revelando o mistério ali escondido. Em Deuteronômio capítulo 29 e 29, temos a palavra bem conhecida que Moisés deixou no passado sobre este assunto, mostrando que há mistérios de Deus,
Sim, os mistérios de Deus continuam mistérios. Mas uma vez que Deus revelou o seu mistério, aí já está revelado. No entendimento também, agora lemos o texto, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas já não são mistério, são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então o Senhor revela quando quer revelar e oculta quando quer ocultar. Mateus 11, no verso 25 a 27, lemos também o texto que Jesus deixou para nós e que assim diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, as verdades contidas nas parábolas não são percebidas com um estudo mais profundo, um raciocínio mais lógico, ou por demorarmos num estudo sobre as palavras ali colocadas. É Deus revelando. Se Ele revelar, tirando Ele o selo, tal qual em Apocalipse, ninguém é digno de desatar os selos revelando os mistérios de Deus que estão registrados nos seus desígnios. Jeremias 33, verso 3, palavra tão conhecida, tão citada, que encontramos. E um exemplo de que algo que Deus falou a Jeremias, e Jeremias obedeceu no que tinha que executar da ordem de Deus, mas não compreendeu. Mas ele se deteve e, indo ao Senhor numa oração, veio então apresentar e como que pedir sobre aquela questão que não estava compreendendo. E o Senhor lhe diz esta palavra tão conhecida: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Paulo foi até o terceiro céu. Alguém aqui já foi até o segundo céu? Portanto, há muita coisa que Deus pode revelar, que possamos ser achados por Deus dignos disto, mas na verdade seremos dignos disto se no pouco que Deus já tem revelado formos fiéis. Mas Deus não vai revelar coisa alguma a mais, nem acrescentar dom algum a mais, se naquilo que já temos recebido não tivermos uma aplicação adequada. Talentos que Deus deu são para serem trabalhados. Agora, dá mais talentos para quem enterrou talento? Nunca o Senhor fará isso. Mas se alguém está produzindo bastante com o talento que recebeu, pode ser que Deus acrescente um pouco mais. Continuando, outras citações bíblicas que caracterizam que o conhecimento de Deus é alcançado por seu ensino e operação em nós. Deus nos dando do seu Espírito, aí sim as coisas vão sendo como claras, fáceis no entendimento. Lembremos também que Salomão já disse anteriormente que no temor de Deus, no temor de Deus, as coisas vão parecer simples, o caminho estará como desembaraçado diante dos nossos pés.
O entendimento será suave e fácil, se houver temor de Deus. Mas a palavra que estamos vendo, que propomos ler neste momento, é Mateus 16, o verso 17, que assim diz para nós: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Uma coisa tão simples que Jesus estava falando o tempo todo. Ser Ele, o Filho de Deus, o prometido Messias, tanta coisa. E Jesus perguntou para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Pronto, cada um diz uma coisa. Cada um pensa de Jesus alguma coisa. Quantas filosofias a respeito de Jesus, mas tudo fora da realidade. E quando Jesus perguntou: e vocês? Dirigindo aos seus de perto, aí sim, Pedro antecipou-se e falou o que era óbvio. Para nós é óbvio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado, você é feliz, felizardo é você, Pedro, porque isso não foi a lógica humana, não foi a filosofia de ciência humana, foi o Pai que está no céu. Se isto precisa de que o Espírito de Deus opere em nós, quanto mais outras coisas. Por isso também Paulo disse que aquele que diz que Jesus é o Cristo tem o Espírito de Deus. Continuando em João, capítulo 6, verso 45, a palavra ali é esta: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aí está o selo do concerto, a aliança que Deus fez conosco, de que seremos ensinados por Deus. E esta palavra também é encontrada em Hebreus. Mas, passando à frente em João, capítulo 10, verso 24 e 27, lemos: rodearam a Jesus, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Observe, é concernente ao mesmo assunto que vimos anteriormente. Muito bem. Verso 25 diz: Jesus respondeu-lhes: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Interessante é isso mesmo, que quantos milagres Jesus fez? Quantos milagres, coisas tremendas. E eles não ficavam olhando para Jesus: mas fala claro, é você mesmo? E Jesus dizia: sou eu mesmo. E eles: não é possível, não é não. Então há um obstáculo a crer de uma forma tremenda. Mas Jesus diz: não sois minhas ovelhas. O Pai não ensinou a vocês. Ou vocês têm um Pai que não se firma na verdade. Em 1 Coríntios 2, verso 6 em diante, é o texto que Paulo argumenta de uma forma clara sobre o fato de que a sabedoria deste mundo
não chega ao conhecimento das coisas de Deus. As coisas de Deus, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, para eles é loucura ou escândalo. É como uma coisa incompreensível, porque é do outro mundo, não é do mundo deles. Eles sendo da terra de fato, e o reino de Deus sendo do céu, não podiam compreender. E assim, largamente aqui temos este texto, a partir do verso 6, em que vai sendo dito este assunto. Quando Paulo argumenta: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas vós não recebestes o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavras extensas, bem explicadas, do apóstolo Paulo. Assim também podemos continuar, lembrando sempre que é Deus que pode dar o entendimento ou negar o entendimento de alguma coisa. Pelo que compreendamos também que há coisas que alguém entre o povo de Deus entende e o outro não compreende. Entretanto, não é isso razão para brigarmos. Se temos o Espírito de Deus, quem entende um pouco à direita não vai criticar e ser contrário ao que entende um pouquinho à esquerda. Ou seja, ângulos de observação diferentes, experiências diferentes, características individuais de cada um. Como Pedro fala de Paulo, que Paulo escreveu coisas difíceis de interpretar. Mas Pedro dizia, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Muito bem, em 1 João capítulo 2, verso 27, lemos também, quando João diz, e a unção que vós recebestes dele, de Deus, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Palavra de João. Como também este mesmo João, agora já no Evangelho, no capítulo 16, versos 29 e 30, diz assim: disseram a Jesus os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes
tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Por isso, cremos que saístes de Deus. Esta ocasião aqui, João 16, verso 19, 29 e 30, é quando Jesus está com seus discípulos, com os apóstolos, numa reunião bem reservada. É a ocasião da última ceia. Dali Jesus sairia para a morte. São os últimos instantes. E Jesus falando com eles, observe que Jesus vai falando largamente. A narrativa de João começou no capítulo 13. No capítulo 13. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, é Jesus com os seus apóstolos. Talvez o Judas Iscariote já tinha se ausentado. Jesus estava muito à vontade para falar não mais em parábola, mas falar claramente. E os apóstolos perceberam isso. Agora ele está falando claro. Agora ele está falando difícil ou em parábola. Ele está sendo direto. E falar para ele agora, mais ainda nós cremos que o Senhor é o Cristo. Mas Jesus estava partindo. Aquele momento era para eles terem entendimento de alguma coisa, porque eram palavras em momento importantíssimo. Viria a morte. E quantos estariam quebrados no seu ânimo após a morte de Jesus? Mas Jesus falou claro antes algumas coisas e eles perceberam. Mais um pouco, temos em Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11, é a citação que fizemos anterior, de que a aliança de Deus conosco é de que ninguém ensinaria ao seu companheiro, mas todos seriam ensinados por Deus. É esta palavra em Hebreus capítulo 8, versos 10 e 11. E assim, fizemos esta breve introdução sobre as parábolas. Não é profunda, é um pouco ligeira, mas o suficiente para entendermos que as parábolas que nós vamos estar agora, a partir da próxima oportunidade, estudando, não são histórias para facilitar a compreensão. Não, Jesus falava em parábolas para esconder a verdade. Para esconder. Assim, Jesus pode simplesmente, em muitas palavras que vem a falar, em pregações, em sonhos, ou palavras que trouxe no passado pelos profetas, sim, ter ali uma narrativa que contém a verdade, mas a verdade é essa que ainda está escondida. Palavras a Daniel, sela as palavras deste livro, porque é para o tempo do fim. Então são palavras que de fato ficam fechadas, ainda que revelado a Daniel que era sábio, mas ele não entendeu, porque não era para entender. Não era para a sua compreensão, nem para a sua época. Mas na época certa, as pessoas que Deus destinar, aí sim, estas entenderão de muitos mistérios que ainda há nas Sagradas Escrituras. Interrompendo aqui essa introdução, para depois entrarmos diretamente nas parábolas, pedimos a graça de Deus, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora